Vamos trazer a palavra hoje à noite. Convido você a abrir a Bíblia, lá em 1 Crônicas, capítulo 13, dos versículos 1 ao 14. A minha versão é a revista e atualizada, ARA. 1 Crônicas 13, do 1 ao 14, que diz assim a palavra do Senhor. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então, toda a congregação concordou em quem disse que assim se fizesse, porque isto pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Balaá, que é o outro nome de Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca num carro novo e a levaram da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus, com todo o seu empenho, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, a eira era o local onde se limpava, secava e debulhava os cereais, estendeu Uzá a mão à arca para assegurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá, que significa castigo de Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ela tinha. Amém? Vamos orar. Santo Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor Deus, alegre e feliz em Te servir, Senhor Deus, mais uma noite. Que o Teu Santo Espírito, que é poderoso, que ensina, que traz a memória, Senhor Deus, que nos fortalece. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito apresente, Senhor Deus, à igreja nesta noite, aquilo, Senhor Deus, que é da Tua vontade ser falado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu intitulei a mensagem de hoje, Honre a Presença de Deus. E antes de entrar propriamente na mensagem, eu gostaria de trazer à memória alguns fatos importantes. Vamos nos lembrar que Deus mandou construir um santuário, uma arca, que Ele queria morar dentro dela e andar com o povo de Israel. Está bem documentado lá no livro de Êxodo, no capítulo 25. Também Deus, lá no livro de 1 Crônicas 15:2, Ele deixa bem claro quem deveria levar a arca. Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportarem a arca do Senhor. Está lá em 1 Crônicas 15:2. Então o Senhor chama Moisés e manda construir a arca. E a arca foi construída por um cidadão chamado Bezalel, que era o artesão do tabernáculo.
E Deus chama ele e pede para construir aquela arca, porque Deus queria estar com o povo de Israel ao longo da sua caminhada. E a palavra que engloba essa presença de Deus se chama Shekinah. Então a Shekinah de Deus estava presente entre o povo de Israel, porque Deus estava dentro daquela arca, que era o símbolo máximo da presença de Deus do Antigo Testamento. E Deus deixa claro também no seu livro, lá em Êxodo, em Número, em Deuteronômio, como essa arca deveria ser transportada e como essa arca deveria ser manuseada. De tal forma que dentro da arca havia 3 elementos importantíssimos. Os 10 mandamentos, simbolizando a lei. Um vaso com maná, representando a provisão de Deus. E a vara de Arão que floresceu como aviso contra a rebeldia. E a Bíblia diz que Saul não deu nenhuma importância no seu reinado à arca. E quando Davi assume o seu reinado, ele se lembra de ir buscar a arca. E a arca estava na casa de um cidadão chamado Abinadab. E Davi chamou o povo de Israel e foi buscá-la. E colocou essa arca em carros de boi, puxado por bois. Essa comitiva, a palavra diz que foi muito alegre, com cânticos, com instrumentos, louvando e adorando o Deus de Israel. Mas um motivo tirou a alegria daquele momento. Foi quando Uzá, um dos filhos de Abinadab, estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. E naquele momento, Deus fulminou Uzá, tirou a vida dele naquele momento. E Davi entristeceu-se demais com aquela situação, porque aquilo foi considerado uma irreverência diante de Deus. E Deus disse porque fez aquilo. Lá em 1 Crônicas 13, 11, diz que Davi ficou chateado porque Deus irrompera contra Uzá. 1 Crônicas 13, 11. E Deus irrompera contra Uzá. Irromper significa agir com violência, com ímpeto. E foi assim que Deus fez com Uzá. Tirou a vida dele. A forma como Davi estava transportando a Arca da Aliança era a mesma maneira como os filisteus transportaram a Arca da Aliança, em carros de boi. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 6, 7, que diz assim, 1 Samuel 6, 7. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-lo-eis para casa. Então, Davi repete um ritual pagão. Davi faz a mesma coisa que os filisteus fizeram. Colocaram a arca da aliança em cima de carros, de carroções ou de carroças de boi. E fazendo uma retrospectiva, meus irmãos, sobre a arca, lembramos que houve uma disputa entre os filisteus e entre o povo de Israel em Siló. E os filisteus venceram essa guerra. E eles pegaram a arca da aliança e levaram para uma cidade chamada Asdod. Os irmãos depois podem ver em 1 Samuel. E nessa cidade chamada Asdod, a arca permaneceu lá durante 7 meses. E a palavra diz, durante esse período que passou lá, que quando a arca chegou lá, os filisteus se acordaram de madrugada, porque lá no templo de Dagom, Dagom era o deus dos filisteus que tinha um corpo de peixe, né? Era adorado pelos filisteus, não sei se tem aí a imagem, Pedro, que se acredita que seja ele. Então era o deus Dagom, o deus dos filisteus. Então estava lá a estátua dele. E eles pegaram a Arca da Aliança, colocaram a Arca da Aliança de frente ao deus Dagom. E de madrugada a palavra diz que os filisteus se acordaram e se depararam com aquela estátua de Dagom caída diante da arca. Os filisteus levantaram a arca, a estátua de Dagom no dia seguinte, mas no outro dia, quando eles chegaram novamente no templo de Dagom, aquela estátua estava prostrada diante da arca, com os braços e a cabeça cortados. Para cumprir aquilo que diz em Romanos 14,
que diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores ao nosso Deus. Então os filisteus temeram a arca no seu território. Vamos nos livrar dela. E pegaram a arca e mandaram para algumas cidades. A primeira dela foi chamada de Gate, G-A-T-E. E nessa cidade, meus irmãos, a mão de Deus desceu poderosamente, castigando aquele povo. A mão de Deus feriu homens, de crianças a adultos, com tumores. Algumas versões dizem hemorroidas, outras dizem úlceras, outras dizem feridas. Mas os homens, de crianças a adultos, todos foram feridos com esses tumores. Acredita-se, ao mesmo tempo que houve isso, Deus permitiu uma proliferação desenfreada de ratos naquela cidade. Então acredita-se que o que aconteceu ali era aquela que a gente chama da peste bubônica, que o rato é o principal vetor. A pulga contaminada contamina o rato, e o rato prolifera e causa isso. E do quadro clínico da peste bubônica, nascem gânglios por todo o corpo. Então acredito que seja isso. Mas Deus feriu o povo daquela cidade de Gate. E eles não quiseram mais a arca. Vamos mandar a arca para frente. E a próxima cidade que chegou foi Ecrom. E Deus também não teve a misericórdia. E o que aconteceu? Ou eles morriam, os homens morriam de doença, ou era atingido por tumores. E ninguém queria a arca. Vamos devolver a arca, vamos mandar a arca de volta para Judá. E foi isso que eles fizeram. E eles temeram tanto a mão de Deus, e estavam reconhecendo o Deus vivo de Israel, que mandaram construir 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. E mandaram de volta para Judá. E ainda dando glória a Deus, reconhecendo o Deus vivo de Israel, por ter feito tudo aquilo. Eles não queriam mais a arca perto dele. E chegou numa cidade chamada Bet-Semes, que é um povoado de Judá. E quando chega nesse povoado, meu irmão, Deus mata 70 homens, porque eles inventaram de ver o que tinha dentro da arca. E essa arca é mandada para outra cidade, e chega finalmente nessa cidade que lemos há pouco, chamado Kiriat Jearim, que fica a pouco mais de 15 mil quilômetros de Jerusalém, conhecido também como cidade das florestas. E veja, meus irmãos, que a arca, ela apresenta, ela dá, e ela proporciona momentos diferentes onde ela estava. A palavra diz que a arca ficou entre os filisteus durante 7 meses. E nos 7 meses que estava nas mãos dos filisteus, Deus não foi adorado. Deus não abençoou os filisteus. E a mão de Deus caiu sobremaneira naquele povo, causando doenças e mortes. Os filisteus, meus irmãos, tinham a arca, mas não adoraram o Deus da arca. A arca chega na casa desse cidadão chamado Abinadab, que nós citamos aqui. E a arca fica 20 anos na casa desse homem. Seus filhos chamados Uzá e Aió. Veja o que diz em 1 Samuel 7, 1 e 2. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos. E meus irmãos, nesses 20 anos que ficaram lá, há um silêncio bíblico. Não se diz nada que aconteceu, a não ser a morte do filho de Abinadab, Uzá, por ter colocado a mão onde não deveria. E finalmente a arca chegou na casa de Obed-Edom. E lá passa 3 meses. E quando essa arca chega na casa desse homem, esse homem é grandemente abençoado por Deus. Ele e toda a sua família. Perceba que ficou 7 meses entre os filisteus, maldição.
porque não adoraram o Deus da arca. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada. A arca fica 7 meses, 3 meses na casa de Obed, e Deus abençoa grandemente aquele homem. Abra aí sua Bíblia em 2 Samuel 6,12. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. É o que a palavra nos diz. Então, o que é que nos intriga nessa história? Nada é dito do que aconteceu na casa de Abinadab, mas enfatiza a morte de Uzá. Por outro lado, quando a arca chega na casa de Obed-edom, a bênção do Senhor estava lá. A ele, a sua família e as gerações seguintes que nós vamos ver isso. A arca ficou muito tempo lá, na casa de Abinadab. E eu fico imaginando quando Davi foi buscar a arca, seus filhos, Uzá e Aió, deveriam ser crianças. Porque quando ele voltou para pegar a arca, eles já eram rapazes, adultos. Isso significa que Abinadab teve tempo para ensinar seus filhos como seguir os caminhos do Senhor. E mostrar as regras, os preceitos de Deus acerca do manuseio e do transporte da arca. De tal forma que aquela arca na casa de Abinadab, 20 anos, eles se acostumaram em ver aquele móvel lindo, feito de acácia, a madeira, toda banhada de ouro. Então aquele móvel na casa de Abinadab, certamente era comum como uma mesa, como uma cadeira. Eles se acostumaram com a presença da arca em sua casa. Mas esqueceram que ali estava a Shekinah, a presença do Deus vivo de Israel, que precisava ter sido adorado. Agora, meus irmãos, nós vemos a arca da aliança na casa desse homem e há um silêncio bíblico do que acontece. Eu não vou dizer o que alguns pregadores citam, de que houve maldição. Não vou dizer, porque a palavra não diz isso. Nem diz que houve bênção. Simplesmente há um silêncio bíblico acerca do que aconteceu lá. Mas observe, o mesmo Deus que tirou a vida de Uzá, abençoou Obed-edom. A mesma arca que ocupou um espaço na casa de Abinadab, trouxe vida e alegria na casa de Obed-edom. O Deus era o mesmo, a arca era a mesma. De tal forma que nós temos aqui 2 modelos, 2 estilos, 2 formas de você ter comunhão com Deus. O de Abinadab e o de Obed-edom. 7 meses entre os filisteus, a mão de Deus. 20 anos com Abinadab, silêncio. 3 meses com Obed, bênção sobre bênção na casa daquele homem. E por que isso aconteceu? Porque a Shekinah de Deus estava ali. A presença gloriosa do Deus vivo de Israel, que faz milagre e continua a fazer, estava na casa daquele homem. E ele soube aproveitar com adoração e reverência aquele momento. Não basta ter a arca, é preciso adorar o Deus da arca. O Deus Todo-Poderoso que ali estava, o Senhor dos exércitos, o Eu Sou, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Obed, ele soube honrar a Deus, ele soube dedicar tempo para o Deus de Israel. E o Deus da arca fez grandes coisas, maravilhas na vida daquele homem. A palavra diz que ele foi abençoado, abençoou a casa dele e a sua família. E ele pode, meu irmão, nesta noite, abençoar a sua casa, a sua família. Hoje, agora, na semana que começa, nesse mês, nesse ano. E eu pergunto à amada igreja, você deseja mudar algumas maneiras de você estar adorando a Deus? Será que está adorando corretamente? Você aspira a ter mais comunhão com o Senhor? Você deseja transformar sua tristeza em alegria? Seu choro em sorriso? Sua dor em alegria?
seu deserto no oásis, suas lutas em troféus. Então diga, meus irmãos, eu preciso do Deus da arca na minha casa, na minha família, com meus filhos, no meu trabalho. Eu preciso do Deus da arca. Louvado seja Deus. E Obed-edom soube honrar esse Deus maravilhoso. E mudou a história dele de uma forma linda em apenas 3 meses. O que chama a atenção é que os 20 anos que a arca passou na casa de Abinadab, ele não soube ensinar seus filhos ensinamentos básicos, divinos, de quem poderia pegar na arca, de quem poderia transportar a arca, de quem poderia tocar na arca. Abinadab, ele foi negligente e perdeu o seu filho, porque o seu pai não estava atento, ensinando aquilo que ele precisava saber. E qual é o ensinamento que nós temos e podemos tirar disso? Que não basta você, pai e mãe, vir à igreja semanalmente como algo cerimonial. É preciso você dar testemunho na sua casa. E a seus filhos e apresentá-lo o evangelho, que são crianças. Não basta ser crente, é preciso parecer com Jesus e seus filhos se inspirarem em você. E você tem a obrigação de ensinar seus filhos a adorar o nosso Deus, ao Deus vivo de Israel. Olha o que a palavra diz em Deuteronômio 6, versículos 5 e 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Em todo o tempo é nossa obrigação de pai, de mãe, instruir os nossos filhos. E esse verbo que tem aí, inculcarás, é o verbo que significa afiar, amolar. A ideia de uma faca numa pedra, afiando, até ficar no ponto cortante. O ensino é isso, com seu filho, mostrando, ensinando até que aprenda a palavra do Senhor. É isso que está dizendo aqui. E Abinadab, ele foi negligente em não ter ensinado a seus filhos, os 20 anos que a arca passou lá, que não se pode tocar na arca, a não ser os levitas. E Deus abençoou Obed-edom. Aquela arca chega lá, nos 3 meses, Deus abençoa sobremaneira aquele homem. E aquele homem tem 8 filhos. Abra aí sua Bíblia em 1 Crônicas 26, 4, 5. O primeiro filho dele chamava Semaías. O significado, o Senhor ouviu. O segundo filho, Jeozadab, o significado dado por Deus. O terceiro filho, Joá, significado irmão de Deus. O quarto filho, chamado Sacá, significa recompensa. O quinto filho, Natanael, significado Deus deu. Sexto filho, Amiel, significado Deus é meu parente. Sétimo filho, Issacar, significado ele trará recompensa. Oitavo filho, Peulatai, significado obra do Senhor. A todos os filhos ele escolheu seus nomes para honrar o nome do Deus vivo de Israel. E Deus abençoou sobremaneira aquela casa e tudo o que ele tinha. Precisamos, meus irmãos, ser Obed-edom em nossos lares. Precisamos honrar o nosso Deus, priorizar nosso Deus, orar continuamente, chamar nossos filhos para orar, ensiná-los os caminhos do Senhor, porque essa é uma obrigação nossa, minha e sua como pais. Não se acostume com Deus na sua vida. Escuta o que eu estou dizendo. Não se acostume com Deus na sua vida. Seja íntimo de Deus e dê honras a Ele. Tenha intimidade com Deus. Familiaridade não quer dizer intimidade. Eu vou trazer aqui a vocês a diferença. Portanto, meus irmãos, se a presença de Deus em nossa vida é rio de água viva,
Então que nós possamos ser alegres, que nós possamos ter esperança, que nós não desistamos diante das dificuldades que se assolam, que chegam à nossa porta. Nós precisamos ser fortes, que nós temos o mesmo Deus que Obed, que chegou à nossa porta e bateu, e entrou e abençoou. Nós precisamos confiar que Deus está cuidando de tudo, mas é preciso adorar o Deus da arca. E eu fico a imaginar a rotina de Obed-edom, com aqueles 3 meses que a arca ficou na casa dele. Isso é uma imaginação minha, mas eu penso que aquela arca lá, ele deveria ter colocado aquela arca no local de honra da casa dele, ainda que seja uma casa humilde. E aquele homem ficava dia e noite debruçado, adorando e louvando e buscando o Deus de Israel que estava ali. E a esposa chamava para almoçar, ele disse: não quero, eu quero ficar adorando o Deus da arca. Venha tomar um café, Obed. Eu não quero, eu quero ficar aqui adorando o Deus da arca. Obed, venha jantar. Eu não quero, eu quero ficar aqui debruçado diante do Deus vivo de Israel. Eu imagino aquele homem se acordando de madrugada, na ansiedade de se prostrar diante daquela arca, sabendo que ali estava a simbologia maior do Deus vivo de Israel. Eu imagino aquele homem, o tempo de dedicação que ele estava ali diante da arca, porque a palavra diz que Deus abençoou a casa dele e a toda a sua família. E o que nós podemos tirar de ensinamento acerca disso? Como está o seu tempo de adoração a Deus? Quanto tempo você tem para se dedicar a Deus? Você tem vontade ainda de orar? Você separa um tempo para ler as Escrituras? Você tem chegado no horário no culto? Você tem esperado terminar para ir embora? Você fica impaciente se o culto passar da hora? Você não veio para a igreja para adorar o nosso Deus? Se precisar, você passa o tempo necessário na fila do banco, você passa o tempo necessário na fila do Detran, você passa o tempo necessário na fila do supermercado, você passa o tempo necessário para pagar suas contas, para fazer exames, para fazer consulta, você vai para a festa de formatura de 15 anos e amanhece o dia lá, e você tem pressa que o culto acabe, você acha ruim porque está demorando. Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? O culto está lhe cansando, a pregação se prolonga, você acha ruim, porque precisa lanchar, ir para a casa do amigo, assistir ao Fantástico, ao BBB. Qual é a sua motivação em vir para a igreja, se não for adorar o Deus vivo de Israel, que está entre nós? Quem somos? Abinadab ou Obed-edom? Onde você colocaria a arca? Na sua sala principal ou no seu quintal? O que você está fazendo para ser abençoado? Quanto tempo você tem para Deus? Você e Ele somente, de joelho prostrado, chorando diante do Senhor. Quais são as suas prioridades? Qual é a sua rotina de vida? Começa com oração e termina com oração. Você tem cuidado da sua vida espiritual e dos seus filhos? Você tem feito como Jó, acordando de madrugada, orando por eles, para se por acaso eles amaldiçoarem o Senhor? Você tem buscado intimidade com Deus? Ou você tem insistido apenas vindo para a escola bíblica, para os cultos? Isso para você supre. E o seu tempo de oração diante do Senhor? Você tem instruído seus filhos a ter o temor dessa palavra? Ou eles estão crescendo como nécios, ignorantes da palavra, porque você não apresentou a ele o Deus vivo que um dia foi apresentado a você? Meus irmãos, o que é mais lindo é que a bênção de Deus sobre Obed-edom se estendeu a ele, a sua família, e ele soube retribuir a Deus através de serviço. Davi chega lá para pegar a arca, e Obed-edom disse: eu não vou ficar. E eu imagino ele dizer:
chamar a esposa, chamar os 8 filhos, vamos embora para Jerusalém. Eu não quero ficar longe do Deus da arca, vamos embora. E veja o que acontece de especial desse homem. Abra sua Bíblia, em 1 Crônicas 15, 18. Que diz assim: e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéas, Matitias, Elifeleus e Miqunéias, e os porteiros Obed-Edom. Davi disse: quem quer ser porteiro do palácio? Obed-Edom: eu quero ser porteiro do palácio. Porque ele queria estar na presença do Deus da arca. Não importava para ele o lugar onde ele estava servindo. Ele queria estar perto desse Deus da arca. Se você for descer um pouco mais, for para 1 Crônicas 15, 21, veja o que acontece. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-Edom, com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Davi disse: quem quer ser músico, toca a harpa para o Deus de Israel. Ele disse: eu estou aqui, eis-me aqui, Davi, pode me escalar. Porque o servo, o adorador, ele vai onde chama. E Obed-Edom retribui ao Senhor em serviço e para estar perto do Deus da arca. Se você for mais em 1 Crônicas 15, 24, observe. Sebania, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaía, Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-Edom e Jeías eram porteiros da arca. Ali estava: quem quer ser porteiro da arca? Obed-Edom: eis-me aqui, Senhor, para te servir. E o homem que era porteiro do palácio, tocava a harpa, já era porteiro da arca. Ele estava cada vez mais perto do Deus da arca. Ele queria estar perto, não importa para ele qual é o serviço que ele está fazendo na igreja, no templo. Por fim, Davi disse: eu quero alguém para ministrar louvores, para cantar diante de Deus, diante da arca. Olha a resposta. 1 Crônicas 16, 4 e 5. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor, e celebrar, e louvar, e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, aí tem o nome Obed-Edom. Então aquele homem estava disponível, se oferecendo em tudo que Davi perguntava para servir a Deus, porque para ele o que importava era estar perto do Deus da arca. Quem quer adorar a Deus não escolhe lugar para trabalhar, vai onde precisa e com alegria. Ele só queria adorar. Ele não se importa com cargos, com funções, nem com preceitos humanos. Ele quer simplesmente adorar o Deus vivo de Israel. E ele mostra a Deus o seu serviço. E o Senhor, meus irmãos, Ele contempla tudo que nós fazemos. Se você está lá fora cuidando dos carros, se você está recebendo os irmãos, se você está varrendo o templo, se você está ensinando as crianças, cuidando da vida, da mídia, adorando e louvando ao Senhor, o que for dentro da igreja, o Senhor se alegra, porque você está se dispondo a servir ao Deus vivo de Israel. E nós já projetamos aqui certa vez os ministérios dessa igreja. E já apresentamos a vocês os 14 ministérios da igreja, que você pode servir. Então aí os 14, cada um para você servir. Senhor, eis-me aqui, onde eu posso servir. Não existe servo que não sirva. Cada um tem dons e talentos para apresentar ao nosso Deus. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, Deus, para o nosso Deus, Ele se agrada. Não importa o que você está fazendo aqui dentro, Deus recebeu como aroma suave o seu serviço. Finalizando, meus irmãos, Deus abençoou tudo de Obed-Edom. Sabe por quê? Porque ele soube aproveitar a presença do Deus vivo naquela arca. Deus não se importa com o seu dinheiro, nem se
encurva para Ele. Quando Ele quer abençoar, Ele abençoa, inclusive, morador de beira de estrada, como era Abinadab, que não tinha sobrenome, não sabia a referência dele. Então, quando Deus quer, Deus abençoa a quem Ele quer. E o mais curioso, Obed-Edom. Obed significa escravo. Edom, descendente dos edomitas, os filisteus, inimigos do povo de Israel. Mas quando Deus quer abençoar, Ele abençoa quem Ele quer. Inclusive, morador de beira de estrada, sem nome, sem referência nenhuma, Ele faz isso. Porque esse Deus que eu e você nos prostramos e choramos diante dEle, é o Deus que abre o mar vermelho, é o Deus que faz o maná cair do céu, é o Deus que faz as muralhas de Jericó caírem, é o Deus que mata 185 mil soldados com um anjo, é um Deus que derruba gigante com uma pedra, é um Deus que faz o rei Davi bater na porta de um morador de beira de estrada para abençoar, é um Deus do impossível. Agora é preciso adorar o Deus da arca, é preciso honrar o Deus da arca, é preciso ter intimidade com o nosso Deus. Ele faz tantas coisas maravilhosas, inclusive até o boi tropeçar na frente da sua casa para lhe abençoar, como fez com Abinadab. Estava lá a comitiva de Israel levando a arca numa carroça de boi, levando de forma errada, porque Deus instituiu que era para levar nos ombros dos levitas, porque Deus quer intimidade com o seu povo, Deus não quer que boi carregue arca, e lá estava a presença dEle, Ele quer nos nossos braços, e fez tropeçar na frente da casa daquele homem para abençoá-lo, e é assim que Deus faz. Provérbios 16:3 diz assim: confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, meus irmãos, que nessa noite você receba porção de alegria, de renovo na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças. E não esqueça que é preciso adorar o Deus da arca. O Deus que está vivo entre nós, que não esquece das suas promessas que estão todas aqui estabelecidas. Jó 42:2 diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Salmo 37 diz assim, 3-5. Confia no Senhor e faze o bem, e habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele chegará, Ele fará. Meus irmãos, Deus chegou com provisão, e Ele vai chegar com provisão na sua casa, Ele vai chegar com aquilo que você está precisando, mas não esqueça, o nosso Deus, Ele precisa ser adorado, a gente não pode se acostumar, a gente tem que ser íntimo do nosso Deus. Intimidade é relacionamento, é joelho, é oração, é tempo de dedicação ao Senhor, é conversar com Ele em tempo real, lendo a sua palavra. Adore esse Deus lindo e maravilhoso. Os filisteus ficaram 7 meses com a arca, e a mão de Deus pesou sobremaneira sobre aquele povo, com doenças e com mortes. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Ninguém sabe o que aconteceu, exceto a morte do seu filho, por negligência de seu pai, que não ensinou que não se pode tocar na arca, exceto os levitas. A arca ficou 3 meses na casa de Obed-Edom, e Deus honrou ele com bênçãos sobre bênçãos. Meus irmãos, Deus se inclinou para Obed-Edom, Ele viu naquele homem alguém que poderia ser abençoado, um homem possivelmente humilde, sem nome de família rica, morando numa estrada, que permitiu que o Deus de Israel parasse lá para abençoar, que permitiu que o boi tropeçasse para deixar a bênção naquela casa. Deus, Ele chama quem Ele quer. Deus não tem compromisso com religiosos, com denominações, com sobrenomes bonitos, nem com tempo de convertido. Deus tem compromisso com adoradores, com aqueles que têm intimidade com o seu nome. E a familiaridade muitas vezes traz prejuízo, nos fazem perder a noção do valor. Sabe por quê? Quando nós estamos muito familiarizados com algo, com nosso amigo, com o nosso trabalho, com a nossa rotina,
a gente deixa de atribuir o valor necessário. A gente se acostuma com aquilo. Quer ver um exemplo? Eu escuto muitas pessoas dizerem, vocês médicos são frios. Uma grande mentira, uma grande bobagem isso. Mas não é verdade isso que está dizendo. Porque nós convivemos com a vida e com a morte. Quando nós podemos curar, nós curamos. Quando nós podemos amenizar a dor, a gente ameniza. Quando nós podemos acalentar a família dos que perdem dos seus parentes, a gente acalenta, a gente abraça, a gente dá uma palavra. Isso é o nosso dia a dia, como é o dia a dia de cada um de vocês nos seus trabalhos. Então vocês se acostumam, vocês se familiarizam com o trabalho de vocês, de se acordar, de abrir a loja, de ir para o balcão, de vender, de ir para o comércio, de ir para o banco. Vocês se familiarizam com isso. Isso não é intimidade. Quando nós nos convertemos, nós ficamos eufóricos, nós lemos a Bíblia, queremos ler a Bíblia, nós não perdemos o culto. Nós queremos que todos se convertam. Nós temos dedicado um tempo de oração ao nosso Deus. E gera em você intimidade. Porque aquela vontade de servir ao nosso Deus. É lamentável que Abinadab, ele não deu o devido valor à presença da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus vivo na casa dele. Era apenas um móvel, com uma cadeira, com uma mesa. 20 anos naquela casa. E familiaridade não significa intimidade. Familiaridade, o conceito é falta de qualquer formalismo nos modos, nos procedimentos, no falar. A presença de Deus passa a ser comum. Ele é seu colega, você se acostumou com ele. Isso é muito perigoso. Falta reverência, respeito e adoração. E familiaridade com as coisas de Deus, meus irmãos, não é necessariamente algo bom. Pode gerar, inclusive, incredulidade. Sabe como? Jesus fez isso, mostrou isso na palavra. Jesus não pôde realizar muitos milagres na sua cidade natal, porque seus conterrâneos não acreditavam nele. Porque viu Jesus criança brincando, Jesus rapazinho crescendo, conhecia seus pais, mas não teve reconhecimento na sua cidade. Eles estavam familiarizados, acostumados com a presença de Jesus. E ele diz isso na sua palavra, lá em Marcos 6, versículos 4 a 6, que diz assim, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as vizinhanças a ensinar. Ou seja, Jesus continuou a abençoar quem queria, quem o recebia, quem o dava honra e reconhecia que ele era o Messias, era o Filho de Deus, era o melhor presente de Deus para nós. E esse presente de Deus chegou na casa de Obed-edom. Por fim, meus irmãos, não podemos viver sem a presença do Deus vivo de Israel em nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. É preciso ter intimidade com Deus. Não seja religioso, não se acostume a vir para a igreja. Tenha prazer em vir adorar a Deus na igreja. Não seja isso um ritual para você. Chegue na hora e saia na hora. Quando você é chamado para uma audiência diante de um juiz, de um delegado, você chega antes, respeitando a autoridade dele. E aqui está o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos, que é o Deus vivo. Então dê exemplo, chegue na hora e saia na hora. A intimidade com Deus fez toda a diferença na casa de Obed-edom. Quando Deus quer, meus irmãos, Ele faz de um pobre, morador de rua, na beira de estrada, uma autoridade para morar dentro do palácio. Quando Deus quer, meus irmãos, Ele tira alguém da beira da estrada, do aluguel, do financiamento e vai morar com o rei. Deus faz isso. E ainda deixa tudo pago. Não basta ter a Bíblia aberta, se você não lê, se você não se nutre dessa preciosidade que são as palavras aqui escritas. Não se surpreenda com visitas inesperadas na sua casa, como o rei Davi foi na casa daquele homem, que Deus permitiu que os bois tropeçassem para abençoá-lo. Então, meus irmãos, tenham paciência, porque Deus vai chegar
na sua casa, com a provisão e com aquilo que você precisa. Quando Deus quer, tudo acontece. Obed-edom, ele foi abençoado, ele soube aproveitar cada minuto daquela arca, porque ele entendeu que dentro dela estava o Deus da arca, o Shekinah, a presença gloriosa do nosso Deus na casa dele. E a bênção de Deus foi para gerações de Obed. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 26:8, que diz assim: todos estes foram os filhos de Obed-edom, ele, seus filhos e seus irmãos, homens capazes, robustos para os serviços, ao todo 62. Obed-edom foi abençoado, e ele foi inspiração, modelo para seus filhos e para gerações seguintes. Ele foi bênção, e a bênção dele alcançou gerações e gerações. Ele influenciou sua família positivamente para o serviço do Senhor. Mas, meus irmãos, a boa notícia é que Deus não habita mais na arca. Ele deu o melhor dele para nós, seu Filho Jesus Cristo, que está hoje à noite conosco, porque o véu um dia se rasgou, e nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que está entre nós. E Jesus deseja de cada um de nós a presença dele na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A presença de Jesus é imperiosa nas nossas vidas para que aconteçam as bênçãos do Senhor. É preciso, meus irmãos, nós abandonarmos os nossos rituais, os nossos cerimoniais, a nossa religiosidade, as nossas regras e preceitos, entregarmos o nosso coração ao nosso Deus, para que Ele possa fazer do nosso coração aquilo que lhe apraz. É preciso, meus irmãos, darmos honra ao nosso Deus. É preciso termos intimidade com Deus. E intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo é orar, é meditar, é jejuar, é chorar nos pés dEle, é ler a palavra, é cantar para o nosso Deus, é se dispor para Ele na sua obra. É preciso, meus irmãos, seguir o exemplo de Obed-edom, servir ao Senhor com alegria, como fez ele. Nós precisamos parar de escolher lugar para trabalhar para o Senhor, dias, pessoas para fazer a obra, porque o Senhor, Ele quer adoradores. Onde lhe chamarem, vá. Onde precisar, vá. Sirva ao Senhor com alegria, sirva ao Senhor na casa com amor. Isso aqui é casa do Senhor. A sua casa precisa ter um culto de oração constante, onde a presença do nosso Deus seja incomodada pelos vizinhos. Eles sabem que ali mora um homem e uma mulher de Deus, uma família de Deus. Nós precisamos exalar o perfume suave do Senhor. O nosso vizinho, as pessoas que trabalham conosco, precisam saber e ver em nós diferenças que eles não veem nas pessoas do mundo. Nós precisamos fazer essa diferença. Nós precisamos dizer: eis-me aqui, quando for convocado, quando for chamado. E fazer sem divisão, sem acepção das pessoas. Sirva ao Senhor, porque o Senhor quer adoradores. É preciso se dispor ao serviço na casa de Deus, ainda que tenha dor. O cristão precisa se acostumar com a dor, que a dor faz parte da nossa vida, e a nossa inspiração, nosso modelo é Jesus Cristo, que não teve quem sofresse mais do que Ele. Então, aguente suas dores, seu choro, porque Jesus também teve dores e chorou. Por fim, meus irmãos, receba Jesus com honras na sua casa. Receba Jesus no seu melhor ambiente, que é o seu coração. Ofereça a Jesus o que você tem de melhor, os seus joelhos. Carregue Jesus da melhor maneira nos braços. Não faça como os filisteus, nem como Davi, que colocou a arca em cima de bois. O Senhor quer intimidade, por isso que Ele queria que os levitas levassem nos ombros, que o Senhor quer a intimidade conosco. Ele não pede para carregar em bois. Adore com alegria, sirva com alegria, faça com alegria. Queira sempre estar perto do Deus da arca e dê demonstração de amor a Ele, servindo a Ele e alegrando a sua casa e a sua igreja. Meus irmãos, a vida
de Obed-Edom é uma vida de inspiração. É uma vida que nos mostra que não é o tempo que você tem de convertido. De que adianta você ter tantos anos de convertido se você nunca leu a Bíblia completa? O que é que está faltando? Era costumeiro aos domingos as pessoas pegarem um jornal, ler ele todo no domingo, saber de tudo. Você pega um livro, você lê, faça um propósito diante de Deus. Diga, Senhor, eu quero ler a Bíblia em 2022. Se disponha a Deus. Não negligencie seus filhos. Vigie seus filhos, instrua seus filhos. Que possamos aproveitar cada momento da presença gloriosa de Deus e sermos bênção e sermos inspiração para o nosso Deus. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai querido e amado Deus, louvado seja o seu nome, Senhor.